Boa noite, boa noite. Pessoal que está chegando agora, vou me apresentar quem não me conhece. Sou a professora Tatiane Tereza, sou professora da rede pública aqui do estado do Rio de Janeiro, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Sou mestre em História pela UF e fiz minha graduação em licenciatura em História também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E criei essa página Tempo de História nesse momento de pandemia para poder conversar com os meus alunos, manter uma conexão com os meus alunos a respeito de assuntos históricos das nossas aulas. E hoje fico feliz que somos um pouco mais de 1000. Então tem alunos e pessoas que gostam de discutir história. E hoje a gente começa uma série de lives que vão de hoje, dia 4, até o dia 19, que está me deixando muito feliz porque, de certa forma, é um projeto que eu já tenho há muitos anos em mente. E muitas vezes quem trabalha em escola sabe a dificuldade da gente conseguir fazer uma semana da consciência negra e convidar pessoas e casar agendas. Às vezes isso é um pouco complicado. E nessa pandemia, esse mundo virtual, de certa forma, acaba aproximando algumas distâncias e eu consegui pessoas maravilhosas que têm informações importantíssimas para a gente trocar. E eu acho que vão ser lives extremamente produtivas. E eu espero que os meus alunos gostem e as pessoas que estão assistindo gostem, porque para mim é um momento muito, muito feliz. E hoje, começando as nossas lives, tem a minha colega que trabalha comigo, a professora Márcia Sacramento, uma pessoa maravilhosa, pós-graduada em psicopedagogia, graduada em pedagogia e é professora de religião. E o tema da nossa live de hoje são os desafios do ensino religioso e a intolerância religiosa. Então, vou trazer aqui para dentro da live para a gente começar a conversar, porque a live dura mais ou menos 60 minutos, então eu quero aproveitar todos os minutos para a gente poder interagir. Então, deixa aqui, achar a professora Márcia Sacramento, para chamar a professora Márcia. Vamos, professora Márcia, se tá. Estamos conectando. Olá, Tatiane! Tudo bom, Ai, que alegria! Márcia? Que bom te ver. A gente não se vê pessoalmente desde março. E assim, Desde março, muito tempo. antes de mais nada, quero agradecer imensamente a sua participação aqui, que de pronto você aceitou esse desafio. E quando eu pensei em fazer essas lives nesse mês de novembro, você era uma pessoa que não podia faltar, assim, por inúmeras razões. Primeiro, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, como profissional e como mulher. Você é uma profissional que transcende a questão técnica de ser professor. Você está sempre incentivando os alunos, orientando os alunos, para usar uma expressão da moda, empoderando os alunos, que eu acho isso formidável. E também eu vejo você fazendo uma coisa que muitas pessoas não fazem, que é elogiar. Você elogia os alunos, você elogia os colegas, e num tempo onde o criticar, o apontar, humilhar, de certa forma, está sendo tão naturalizado, assim, eu torço que hajam mais pessoas que tenham esse perfil, que tenham essa atitude que você tem. E também, assim, como mulher, eu vejo você muitas vezes se reinventando. Talvez para usar uma expressão mais tecnológica, é como se você sempre estivesse fazendo um upload da sua melhor versão. Assim, eu sempre vejo você muito antenada e sempre querendo evoluir, querendo ser uma pessoa cada vez melhor. Eu acho isso maravilhoso. E isso me fez pensar que é importante que meninas, as nossas alunas, negras e não negras, sempre tenham contato com mulheres negras como você. E por isso, um dos vários motivos que eu penso que é importante você estar aqui, abrindo essa live, uma abertura luxuosíssima. E também, assim, uma outra questão que eu vi que nas nossas reuniões, né, pedagógicas,
eu vi você muito preocupada, muito angustiada com o que estava acontecendo. Como, por exemplo, o movimento Vidas Negras Importam, como estava chegando aos nossos alunos, como que eles estavam entendendo o que estava acontecendo. E eu pensei assim, não, a gente tem que ter mais espaços para a gente poder interagir e discutir determinadas questões que são da atualidade, que são importantes. Então é um prazer imenso te ter aqui. E antes de passar para você, assim, já engatando, né, nas nossas reflexões, o próprio tema da live são os desafios do ensino religioso e a intolerância religiosa. Então, assim, para a gente, né, começar a conversa, que eu sei que a gente tem muita coisa para ouvir de você, é pensar assim, quais são os desafios que você entende, né, dentro da sua perspectiva, como o ensino religioso é aceito pelos alunos, pelos professores, e se há uma ementa, porque assim, eu não sei o funcionamento, né, se tem uma ementa, se tem um currículo, se tem livros, como é que é o ensino religioso hoje, né? Quais são os desafios? Estou com você, Márcia. Eu estou felicíssima, porque hoje é um dia lindo, que eu não sabia que hoje era o dia da favela. Então, eu estou absolutamente homenageada. Lázaro Ramos, de manhã, me informou que hoje era o dia da favela. Esse lugar, a favela, ele me é tão em casa, né? É tão em casa, é tão na casa dos nossos alunos, que eu penso que o dia de hoje é um presente. Ainda agora eu te falei que o meu coração está na garganta, e ele está na garganta desde 5h30 da manhã, né? Assim, feliz porque esse encontro ia acontecer. Absolutamente honrada. Acho que não teria medalha comemorativa que me colocasse no lugar que eu estou hoje. Então, para a gente começar essa história, eu tenho que contar para vocês como é que eu chego no ensino religioso. Porque isso é uma história interessantíssima. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando como bancária, porque eu precisava, eu sou a terceira filha, e a minha mãe criou os filhos sozinha, sem a ajuda do meu pai, e eu precisava trabalhar para estudar. E, para minha surpresa, quando nós terminávamos o ensino fundamental, que eu terminei lá na nossa escola, lá no Santos Dias, havia um sorteio e você era mandado para escolas técnicas. Você não escolhia. E eu queria ser professora. Eu já era professora, aquela professora que dava aula dentro do banheiro para os filhos das vizinhas e trancava o banheiro e não deixava as crianças embora. Eu já era uma professora. Só que no tal sorteio, eu fui mandada para o liceu para fazer habilitação básica em Química. Nada a ver comigo, mas fui obrigada a estudar lá, porque era a vaga que tinha lá. E era lá, e eu tinha que estudar lá. Quando chegou no terceiro ano, eu fui fazer um questionamento a um professor que não dava aula, e ele me informou que ele ia dar aula só para mim, que estava reivindicando, e que eu não ia passar de ano. E ele cumpriu essa promessa e ele me reprovou. Só que naquela época nós não tínhamos os caminhos que nós temos hoje. Eu fui reprovada e, muito triste, resolvi fazer o ensino médio de novo, e aí fui fazer formação de professor. Talvez ele não saiba, mas ele corrigiu a minha rota. E aí, como eu já tinha o ensino médio, eu cheguei num curso de formação de professor, eu já era professora por uma vocação. Eu sabia ser aquilo. Fui reprovada, então já tinha toda uma bagagem de um ensino médio, aulas de português, eu tinha toda a bagagem. Então, eu fui a melhor professora que eu pude naquele curso, e ao mesmo tempo eu trabalhava num banco. Eu fui mandada embora do banco porque eu participei de greve. E aí, como eu tinha já uma história de participar de um movimento de pastoral de juventude, que era a igreja, eu tinha um movimento baseado na teologia da libertação, que era a área mais, que é a área, é o caminho mais progressista da igreja. Junto comigo tinha um professor que era diretor do Colégio Santa Terezinha, em São Gonçalo. Me convidou para trabalhar com ele.
eu já fazia pedagogia e eu fui trabalhar no Colégio Santa Terezinha e, é claro, eu me encantei. Mas também, no segundo ano, fui mandada embora porque fiz greve. E uma greve felicíssima, que foi com essa greve que nós conquistamos o piso dos professores de São Gonçalo, que não havia piso. Os professores ganhavam aquilo que os donos de escola gostariam de pagar. E nós sabemos que os donos de escola, eles não gostam de pagar, especialmente aos professores. Então, era a minha luta, eu já tinha uma história de luta, a Teologia da Libertação me dizia isso, escolher esse caminho é um caminho de luta. Eu entro na vida como professora dessa maneira. Quando fui mandada embora, eu trabalhava lá no Santa Terezinha, com algumas professoras que trabalhavam no colégio Nossa Senhora da Assunção. Eu fui para lá, lá é uma escola religiosa. E aí, como eu tinha essa experiência da pastoral de juventude, da comunidade eclesial de base, da liderança dentro da Igreja Católica, encontrar o ensino religioso foi muito fácil. Quando abri o concurso foi no governo Garotinho, em 2006, quando abri o concurso, as professoras desse colégio me incentivaram a fazer o concurso, porque achavam que ia dar certo. Muito interessante, quando eu cheguei a essa escola, que era uma escola de classe média alta em Niterói, eu passei por um constrangimento de todos os outros que eu já tinha passado na vida, porque negro passa constrangimentos, né? E aí, o primeiro dia de aula que se apresentam as professoras, um auditório lotado de mãe, com bolsa de material escolar, com as crianças, começaram a apresentar as professoras já tradicionais da escola. E aí parecia um programa de auditório, todo mundo aplaudia. Na hora que apresentaram uma professora preta, de nome Márcia Sacramento, fez um silêncio naquele auditório. E a pessoa que apresentava, para consertar aquele momento, avisou a plateia que eu era muito inteligente, por isso eu estava ali. A justificativa que a gente ouve a vida inteira, nós temos que nos justificar, era só mais uma. Eu fiquei nessa escola durante 20 anos, numa escola que de negros só tinha os filhos dos funcionários, porque eram bolsistas. E esse ensino religioso entra na minha vida via essa escola. E outra coisa, uma história, minha vida é cheia de história. Eu passo um concurso de ensino religioso que saiu no dia 16 de dezembro, que a prova foi no dia 4 de janeiro, o edital saiu no dia 16 de dezembro, a prova foi no dia 4 de janeiro, e na primeira semana de abril nós já estávamos dentro da escola. O governo Garotinho tinha pressa em adotar no Rio de Janeiro o ensino religioso, pasmem vocês, confessional. Nós somos, no Brasil inteiro, só tem 2 estados da qual o ensino religioso é confessional. Isso significa que as pessoas podem praticar a religião delas lá dentro. É o Rio de Janeiro e a Bahia. Só esses 2 lugares. E aí, a minha história, ela vai fazendo uns contornos lindos. Eu chego no Santos Dias, que era a minha escola da vida toda, a escola que eu tinha estagiado como pedagoga. Eu chego lá, e quando eu recebo meu horário, a minha diretora, Dilma, ela me pergunta se eu podia começar. Eu falei, agora. Eu vim trabalhar, eu vim tomar posse. E quando ela me deu o horário, me disse onde era a turma e se eu conhecia. Eu falei, conheço, passei a minha vida dentro daquela escola. E quando eu olhei o papel e vi qual era a sala de aula, era na sala de aula que eu tinha entrado pelas mãos da minha mãe pela primeira vez na vida. A mesma sala, aquela sala
era o jardim da infância da escola. Aquilo, para mim, foi de um significado imenso. Eu estava encontrando com aquela garotinha. Porque o que acontece com as garotinhas das pretas das escolas públicas? Os professores não gostam muito de abraçar garotinhas pretas. As professoras não gostam muito de elogiar as garotinhas pretas. As garotinhas pretas, elas não são as rainhas da festa junina. Elas não são as pontas da quadrilha. E essa garotinha preta era enorme, e ela nunca foi a primeira da fila, porque a fila era por ordem de tamanho. Então, essa história de professora de ensino religioso começa ali, no momento político em que o governo Garotinho precisava ter evangélicos dentro das salas de aula. O ensino religioso no estado do Rio ele começa dessa maneira. E aí, qual era a aceitação dos alunos? Aquela aula era vaga no mês de fevereiro e de março. Me chega uma professora em abril para o tempo livre. 2, os professores tinham muitos questionamentos, porque todos nós temos muitos questionamentos até o dia de hoje. Né? É alguma coisa impensável o ensino religioso dentro de uma escola de caráter confessional. E aí, os alunos, eu já sabia como ganhar aluno, porque eu tinha estratégias de professorinha de primeira a quarta. Então, era na dinâmica, o meu caminho sempre foi pela música, era na dinâmica, era na música, era no abraço. Então, eu nunca enfrentei preconceito dos meus alunos por ser a professora de ensino religioso. E durante muito tempo eles não sabiam nem qual era a minha religião. Eu não usava símbolos, eu não usava camisas, eu não levantava essa bandeira, porque entendia que lugar era aquele. O preconceito é evidente que ele existe, é evidente. Nós vivemos de lá para cá, eu penso que isso só foi aumentando, porque nós vivemos numa tensão, nós vivemos um país de conflito. Então, todas essas tensões sociais, elas foram aumentando nesse tempo. O afastamento de uma religião para outra, entre os católicos e os evangélicos, nunca foi grande. E entre as religiões de matriz africana, era uma coisa velada. Era uma coisa que acontecia. Eu me lembro dessa época de um grupo de alunos evangélicos pedir autorização à direção para fazer cultos na hora do recreio. Eu adverti o perigo dessa abertura. Isso nós íamos abrir também para as outras manifestações religiosas que surgissem. E aí as pessoas sempre olharam e viram que aquilo era um caminho perigosíssimo da gente trilhar. Aquele não era um espaço. Os alunos entenderam e nós, na escola, lá nos Santos Dias, nessa vida, naquela nossa experiência de vida de ensino religioso, nós nunca tivemos manifestações, pelo menos explícitas e declaradas, contra as religiões de matriz africana, que são elas sempre que sofrem, são sempre. E aí, a orientação da igreja era que eu entrasse na sala, rezando uma Ave Maria, e que quem não quisesse escutar, que saísse. E aí eu disse ao bispo, eu falei, o senhor deve ter muito tempo que o senhor não entra numa escola. Né? Por quê? A luta dentro de uma escola é para botar aluno para dentro da sala de aula, não para fora. E ele falou assim, então faça como você entender. Mas o ensino religioso, ele tem matriz curricular que é linda. É linda. Os parâmetros curriculares do ensino religioso têm uma palavra sensacional. Ela não fala em respeito às outras religiões. Ela fala em reverência. Reverência é um passo além do respeito.
E o tempo todo, em todas as atividades, em todas as aulas, eu era convidada a não esquecer dessa reverência, que foi o que me encantou na matriz curricular do ensino religioso. É uma matriz linda, linda, inviável de se colocar em prática, porque o ensino religioso, ele é opcional. Quando o aluno vai fazer matrícula, ele marca se ele quer ou não. Como a escola não tem uma alternativa para ele, que ele vai marcar não, se eu fosse ele, eu também marcaria, sei lá, o que vai me aparecer, a que vão me submeter. Se eu fosse ele, eu acho que eu também marcaria não. E aí, como a escola não tem uma alternativa para oferecer ao aluno que ela deveria ter, a proposta de Dilma foi que nós trabalhássemos com formação para a vida. E aí foi ótimo, porque encontrou aquilo que era o meu desejo. Então, eu entrava nas salas com a turma completa, o aluno da escola, quando chegava a matar a aula de ensino religioso, porque ele já estava matando todas as aulas, eu fiz uma pesquisa um ano, dos alunos, se eles só matavam a aula de ensino religioso, não, eles matavam todas as aulas. Então, não era uma questão do ensino religioso. A pessoa podia escolher estar ou não. E aí, todas as vezes, acho que 2 ou 3 vezes, no máximo, nesses anos todos, desde 2006, que tem essa questão, eu não sou obrigado a estar aqui, eu digo para os meus alunos, não, você não é, mas eu queria te dizer que eu faço muita questão que você esteja aqui. O que eu posso fazer para que você fique aqui? E aí, isso trouxe os alunos muito para perto de mim o tempo inteiro. Então, eu naquela escola, eu reconheço, eu sou a professora que chegou atrasada em todas as aulas, porque eu venho pelos 3 andares abraçando e beijando, querendo saber dos meus alunos se está tudo bem. Então, se morre o cachorro, se morre a avó, se morre o vizinho, eu sou a primeira a saber. Se está namorando, se não está, se largou, professora, estou sofrendo. Eu comecei a ser aquela professora que abraça, porque eu trazia isso da minha história, daqueles professores que não enxergavam os alunos, muito pela formação. Eu hoje olho para eles, até com tristeza, eu falei, nossa, esse professor que não olhou para o seu aluno, ele perdeu muito do magistério. Ele perdeu muito da prática, do ensinar e do aprender, dessa jogada maravilhosa. E quando eu fui fazer psicopedagogia, aí eu casei com a educação. Eu casei, porque era exatamente isso que eu acreditava. A psicopedagogia acredita que se tem alguém que não aprende alguma coisa, é porque tem alguém que não ensinou. Que você pode se esforçar muito, mas o outro é um outro espaço, é um outro lugar, é um outro sagrado, como, aliás, diz os parâmetros curriculares do ensino religioso. Né? O sagrado está no outro. E aí, esse ensino, que é opcional, para proteger o aluno da doutrinação, que é uma coisa seríssima, nós passamos a ter um cuidado imenso. Eu nunca usei músicas religiosas, os alunos traziam, me mostravam, cantavam para mim, eu ouvia, respeitava, perguntava, alguém mais deseja cantar? E aquilo era uma tensão danada, porque se alguém puxasse... Eu me lembro que um aluno uma vez perguntou, e se um aluno puxar um canto de macumba? Falei, se algum aluno puxar um canto de qualquer religião de matriz africana, é muito provável que eu conheça, e eu vou cantar junto com ele. Porque eu morei a minha vida inteira em frente a um centro espírita, então sei todos os cantos. Não vai ter problema esse momento. Nós não teríamos problema. E essas pequenas tensões, conflitos, da qual eu entendo que o aluno tem direito, da qual eu entendo que as pessoas precisam perguntar, sim, porque quando a gente conhece, a gente corre o risco de amar.
E eu penso que nós não reverenciamos o outro porque a gente não conhece. Nós não conhecemos de onde viemos. Nós não conhecemos o chão do porão de onde nossos ancestrais vieram. E é por isso que o ensino religioso pode contribuir, deve contribuir, mas olha que momento que nós estamos vivendo na educação. Aí, quando foi, há uns 6 anos atrás, quando a nossa escola virou escola integral, quando o projeto de ensino médio inovador entrou, tinha uma disciplina chamada projeto de vida. Nossa, ela mudou tudo em nossas vidas. O projeto de vida é lindo. Eu pude trabalhar questões do ensino religioso, questões da nossa história, questões da nossa vida através do projeto de vida. Porque o que nós precisávamos fazer naquele momento? Encontrar. Cada aluno precisava encontrar com você. Era o objetivo do primeiro ano. Naquele encontro, o aluno tinha que se empoderar e entender que ele é sagrado, que ele é único. E eu me lembro de dizer para ele, sabe aquele último biscoito do pacote? Você é. Sabe a Coca-Cola do deserto? Você é. E isso era uma coisa sensacional. Eu me lembro de um aluno, no meu primeiro ano, perguntar para mim, ele era gay, perguntou para mim, professora, eu vou para o inferno? Eu falei, não, você não vai para o inferno. Eu vou dizer para você quais são as condições para se ir para o inferno ou não. E li para ele o Sermão da Montanha. Quando foi que eu tive fome e me deste de comer? Quando foi que eu tive frio e você me vestiu? E eu disse para ele, ninguém vai te perguntar. Você é lindo do jeito que você é. Você é o meu amor. Você é o meu amado. E anos depois, eu encontrei uma mulher linda trans e era esse meu aluno. Ele, porque eu ouço da minha avó todos os dias que eu vou para o inferno. Falei, mas não briga com ela, não. Ao longo da vida, nós vamos torcer para que ela entenda que você é um projeto de Deus. E dessa maneira você é perfeito, porque você é imagem e semelhança dele. Então, essa minha abertura, esse meu privilégio, eu acho que eu tenho um privilégio de estar naquele lugar sagrado para isso. O ensino religioso pode contribuir muito. Assim, Nós temos tanta gente linda assim, falando por aí. Não querendo te Vem, pode interromper, falar. assim, se você me permite uma parte, assim, porque eu não gosto de interromper, porque eu acho que é até deselegante, né, o mediador ficar falando muito. Mas, assim, só pensando no que, né, você está... Primeiro, falar que os alunos aqui, os colegas, estão comentando horrores, dizendo que estão com saudade, que você é maravilhosa. Só que eu não quero interromper, né, a sua fala, mas está todo mundo aqui te saudando e dizendo quanto você é maravilhosa, só para, né, dar dizer o que está acontecendo. Mas, assim, só para dar uma parte, pensando na questão do ensino religioso, eu acho que por isso que eu quis muito que você estivesse aqui, porque você é uma professora que tem um olhar mais amplo para a religião, né? Uma das preocupações quando eu pensei nessa live era justamente isso, né? Os professores terem essa abertura para outras religiões. Por exemplo, com as leis, né, que obrigam o ensino da história e da cultura africana, afrodescendente, indígena, uma de 2003, depois retificada em 2008, uma coisa que eu penso, né? Porque em história isso é um pouco mais evidente, né, de se falar, porque não tem como você pensar, por exemplo, o Brasil, se você não pensa na questão indígena, se você não pensa na questão dos africanos. Mas na religião, quando se fala em religião, a gente sabe que existe, como você mesmo diz, um certo preconceito, né, que gera muitas vezes um distanciamento,
E daí eu penso a importância da implementação dessa lei no ensino religioso. E eu gostaria só de pensar 5 pontos assim rápidos, né? Só dando uma parte assim. Quando a gente pensa em ensino religioso, aplicando essa lei, como você disse, é pensar nas religiões de matriz indígena, como por exemplo a pagelança, a encantaria, e as religiões de matriz africana, que as pessoas genericamente chamam de macumba, mas que seriam, por exemplo, o candomblé e a umbanda. Umbanda, por sinal, que nasceu do outro lado da nossa escola. E que, durante um governo onde o governo tinha à frente uma prefeita evangélica, querendo ou não, foi naquele governo que aquele espaço ele foi destruído. Mesmo se levantando o questionamento que iria se destruir o sagrado de uma religião, iria se destruir a questão da história daquele local, mas infelizmente foi o que aconteceu. E aí eu penso assim, alguns pontos, né? Que às vezes eu vejo alguns alunos me perguntando a respeito da história das religiões. Eu não sei se é só um minutinho, que eu não sei se fui eu que caiu ou a professora Márcia que caiu. Eu estou te vendo. Tá. Então é minha internet. Tá. Porque minha internet está rodando aqui, então eu vou falando. Aí, assim, só levantando, né, 5 pontos. Eu me lembro que em história a gente fala muito da questão das religiões em vários âmbitos, em várias temáticas. Só que a religião e a história é diferente, né? Porque ela não fala com a questão da fé exatamente, que é uma questão muito subjetiva, que o historiador muitas vezes não consegue se debruçar. A gente pensa em história como... Ou melhor, em história a gente pensa a religião como instituições que afetam a questão social, a questão econômica, o desdobramento das sociedades. E eu me lembro que numa aula, acho que não foi nem na nossa escola, isso há muitos anos atrás, um aluno me perguntava assim, mas professora, será que a aula de religião não poderia ser assim? Aí eu perguntei para ele assim, então o que você pensa não seria uma espécie de história das religiões, né, no plural? A questão justamente de ir contra essa questão muitas vezes confessional. E eu acho interessante quando você traz a questão do ensino confessional ser no Rio de Janeiro e na Bahia, né, me vem à mente toda uma trajetória que esses são 2 estados que receberam uma quantidade muito grande de negros, né, desde a história da escravidão, e esses negros, obviamente, trouxeram a sua religiosidade. Né? Então, pensando também essa questão de tornar o ensino, dentro de um estado que é laico, confessional, também pode, né, fazendo aqui especulações, esbarrar nesse âmbito. E uma segunda questão que eu penso também, que quando a gente tem esse discurso plural que você tem, Márcia, né, da questão de ser um ensino religioso onde a interreligiosidade ela é colocada, eu acho isso importante, primeiro, para se desmistificar determinadas religiões, principalmente as de matriz africana, para romper com determinadas questões, como você disse, que muitas vezes o aluno quer saber com a religião do professor pelo fato dele falar de uma determinada religião. Então, assim, se você fala porque você é daquela religião, como se o professor não pudesse falar de todas as religiões de uma maneira respeitosa e reverente, né, de se fazer reverência a outras religiões, dando o respeito que as religiões devem ter. E isso me faz lembrar também que, por exemplo, quando a gente começou com o ensino médio inovador, né, bem lá atrás, eu me lembro que uma disciplina que, na época, acho que foi o professor Leandro, que era de filosofia, pediu para organizar uma disciplina que falava justamente dessa questão, né, das leis de se falar da história da cultura africana, indígena e afrodescendente. E eu me lembro que eu fiquei preocupada de chegar nesse ponto da religiosidade. Né? Tanto que eu coloquei a questão da religião lá para o 4º bimestre, para que ao longo do tempo as informações fossem conversadas, para ir azeitando as engrenagens, para quando chegar no 4º bimestre a gente ter uma discussão de religião no nível que as religiões de matriz africana e indígena deveriam ter. E eu acho que isso foi importante no sentido que os alunos não olharam aquelas religiões dentro de um olhar mais místico, e sim pensando, historicamente falando, né,
pensando, por exemplo, que a religião africana, né, o panteão africano com os orixás, eles influenciaram o panteão greco-romano, que é tão exaltado, que tem em filme, que tem em desenho animado. Ou ainda, uma questão que eu também levantava com os alunos, os apagamentos e os silenciamentos que as religiões de matriz africana tiveram. Como, por exemplo, às vezes eu brincava assim, mas por que a gente veste branco no Ano Novo? Né? Qual é o simbolismo do branco? Muitas pessoas dizem, porque branco é paz. Sem pensar que no que trouxe essa questão, aqui no Rio de Janeiro, que isso é muito forte, do branco ser utilizado por conta das festas que haviam no dia 31, das pessoas, tanto as pessoas do candomblé quanto da Umbanda, que iam fazer seus rituais de purificação para a entrada de um novo ano. E foram e só para... Exatamente. Hoje você tem... E o ano passado o prefeito proibiu. E ela foi feita no Mercadão. Exatamente. E o que eu acho mais absurdo é que eles são expulsos. Há uma exploração turística e hoteleira em volta da festa que vem de um grupo que, na verdade, não pode mais fazer. Né? E só para encerrar, para não ficar me alongando, quando você fala da questão do sincretismo, né, de você ter essa experiência de outras religiões, de em frente da sua casa ter a questão de outras religiões, eu acho que a questão do sincretismo é fundamental a gente pensar e resgatar essas informações justamente para incentivar as pessoas a terem esse respeito. Né? Desculpa, senão eu vou falando. Mas, assim, eu estou falando isso só para ligar com essa questão de como que você pensa que, não exatamente no seu caso, mas como que essa questão do ensino religioso pode trabalhar, sim, com essas leis e trazer de forma respeitosa essas outras matrizes, né, tanto africana e indígena, para dentro da sala de aula. Eu penso que a gente tem que investir na formação. Tudo passa pelo refinamento da informação e da educação. Então, hoje nós temos Frei Davi, com trabalho de vida para educar. Nós temos a pastora que é uma feminista que olha para a mulher da Bíblia, das mulheres do sagrado. Ela é uma coisa. Nós temos o pastor Henrique Vieira, que tem falado coisas terrivelmente lindas. Tem conta terrivelmente evangélico, da qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo disso. E eu que se debruça sobre as questões da matriz africana de maneira linda e traz para o nosso dia a dia uma reverência, e aí os meus colegas vão rir, porque você já viu o visto branco. E aí, eles têm que fazer visto branco, eu só quero que ele nasça só napolitana. Eu tenho os meus antepassados lá na Bahia estão. Eu gosto de Márcia, desculpa, só te interromper um pouquinho, é que acho que o meu som tá um pouquinho falhando, não sei se as pessoas estão conseguindo ouvir direitinho, mas assim, então tá ótimo, pode ir, desculpa. E aí é por uma reverência mesmo, por uma reverência do conhecimento, do encantamento, e durante a nossa história, o tempo todo, eu sempre tinha a oportunidade de trabalhar isso com os meus alunos, é isso que acontece. A escola de samba é a nossa cultura. E o que ela faz? Os negros são obrigados a arquibancadas populares e as rainhas, as madrinhas e os destaques são daqueles que podem pagar. O Réveillon era uma manifestação religiosa que acontecia, as tias iam todos os anos, que aí empurraram eles para o dia 30, e depois com o governo do atual prefeito do Rio de Janeiro, nós perdemos esse espaço. Quando você diz para mim,
do centro espírita que foi derrubado aqui, aquilo foi de uma dor. Aquilo foi de uma dor que tem que ter coragem. Né? Tem que ter muito respaldo político. Márcia, só um minutinho, só um minutinho, que eu acho que está falhando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar você e vou chamar você de novo, só para ver se a gente atualiza, porque as pessoas estão falando que está falhando o som e a imagem está congelada. Mas eu vou te chamar, só um minutinho. Gente, eu pensei que pudesse ser a minha internet. Eu vou chamar a professora Márcia aqui só um minutinho para ver se a gente resolve esse probleminha de som e da imagem só. Um pouquinho de paciência. Vamos lá, vamos ver se agora melhora, que às vezes pode ser a conexão tá ruim. Foi. Foi. Será que o nosso som tá bom agora? Ok, gente. O som tá ruim? É, porque o som tava falhando um pouquinho e a minha imagem tava um pouquinho congelada. Ela tava assim, tipo, fazendo, né, carregando a imagem. Mas agora acho que vai. Bom, vamos lá? Então, sim, é exatamente isso. Resgatar isso é um resgate da pessoa humana. Então, eu tenho que resgatar essa pessoa humana. Essa história dela. Esse quem sou eu, para que ela tenha orgulho de ser quem ela é. E a partir daí, eu tenho visto, nós estamos num momento complicadíssimo. E isso alcança a escola, alcança o ensino religioso e bate frontalmente. Por quê? Nós assistimos às igrejas doutrinando politicamente. E nós ficamos em lados muito tensionados. Dentro das próprias igrejas hoje tem uma tensão política. E essa tensão política de dentro das igrejas, é claro que ela vai chegar à escola. Né? É claro que ela vai chegar. E nós temos que ter um cuidado imenso. Porque eu penso que o ensino religioso ele precisa contribuir. Quando ele faz reverência, quando ele encontra o sagrado, quando ele leva, quando ele diz que essa pessoa é imagem e semelhança do Deus, dos deuses, do pão. É isso, é entender que isso aqui é a instância máxima do ser humano que precisa ser respeitado. Então, quando as pessoas perguntam se futebol, política e religião se discute, é claro que se discute. E é por acreditar que não se discute que nós estamos com ladrões no poder, com falsos profetas por aí pregando em todas as religiões. Em todas as religiões. Nós temos histórias doloridas de acontecimentos inimagináveis dentro das igrejas. Então, nós temos que fazer um meia-culpa, nós temos que revisitar esse ser humano que precisa ser respeitado de forma civil, precisa ser respeitado na sua identidade, precisa ser respeitado. Está falhando? Tá falhando. Pergunta ela. Mas agora já tá ok. Agora já tá ok. Tô te Ela vendo tá dizendo que bem tá e tô ok. ouvindo o som bem. É porque tava falhando, mas então agora tá. Melhorou. O Ana pessoal Paula tá está dizendo falando. que melhorou. Tá. Internet é isso, É né, isso, gente? é isso. Estamos ao Como vivo. acontece na Globo News também, então tá, né? Exatamente, Se acontece lá... É. Então tá. Helena está dizendo que melhorou muito. Melhorou sim, melhorou. Essa reverência ao sagrado é a reverência ao outro. Não é? Nós não podemos... E aí nós temos um histórico que ele vem dessa... Tem uma questão que tem me espetado. A tal da cristofobia. Né? Surge essa palavra como um deboche. Isso é um deboche. Não é? É um deboche
para justificar a intolerância. É um deboche. Então, a partir do momento que nós temos uma bancada evangélica, né, que se sente no poder e que faz vistas grossas a crimes ocorridos com igrejas e principalmente todos os dias nos templos de religiões afrodescendentes. É todo dia. Eu não sou afrontada, eu não sou perseguida por andar com minha camisa de santo, por andar com o meu crucifixo. Um terço? Não, exatamente, nós não somos. Agora, ai daquele que andar de branco com as suas guias, e se ele for homem, e se ele for negro, eu temo pela vida dele. É isso que a gente vive hoje. Hoje, nós vivemos uma perseguição declarada, porque eu acho que antes as pessoas tinham vergonha. Hoje, elas não têm mais, elas não têm pudor. Não é? Elas não têm pudor. Elas, de fato, colocam o seu preconceito, a sua desinformação, a sua completa incompatibilidade com aquilo que Jesus prega. É impressionante o descaso deles para com os nossos irmãos. E aí, nós estamos inaugurando, nós estamos vendo que agora basta carregar essa pele. Carregou essa pele, os dados estatísticos são cruéis. A cada 23 minutos, um menino preto é morto. E aí, mata o menino preto dentro de casa, no quintal, na rua. E no outro dia, todo mundo vai trabalhar e a vida segue como se nada tivesse acontecido. Aquela vida preta tem uma importância nenhuma socialmente. E aí, aquilo vira notícia, deixa de virar notícia, nós não exigimos, nós permitimos. Eu canso de dizer às pessoas que se algo acontecer ao meu filho preto, eu não quero ser consolada por quem votou em governos que incentivam isso. Esse acirramento, eu não quero ser consolada. Porque o voto de cada um, ele traz em si, na bagagem que você autorizou aquela pessoa a fazer. E aí, isso é muito sério, isso é muito potente. Nós não podemos admitir essa estatística cruel. Quando eu já estou entrando nessa questão, quando o Miguel caiu do 9º andar, eu caí junto com ele, porque a minha mãe fazia serviços de cozinha, de cozinhar por um dia. E às vezes, eu não sei porquê, ela me levava. E eu queria, da hora que chegava na casa das madames até a hora de ir embora, a única coisa que eu queria era ir embora. Então eu sei por que ele entrou naquele elevador, porque ele queria ir embora. Eu sei por quê. E aí, como que uma pessoa tem coragem de botar um menino de 5 anos dentro do elevador, sozinho, procurando a mãe? E quando ele cai, ela diz que ela fez tudo que ela podia. E no outro dia, nós todos fomos trabalhar, a vida seguiu, como se Miguel não tivesse caído do 9º andar. Quando a polícia fuzila uma família com 85 tiros, no outro dia a gente vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. E um fenômeno interessante que acontece no Brasil é que a bala perdida só acha preto e pobre. Não tem bala perdida em outro lugar. A bala está sempre perdida aqui. Então, quando eu olho para os meus alunos e eu preciso dar uma aula a ele de como se comportar diante da polícia, o meu coração aperta de um jeito,
eu tenho que ensinar meu aluno a se comportar diante da polícia. E quando eu comecei a ensinar isso, os relatos dele, eu achei, como todo professor, que você chega com o assunto que você vai chegar e que você vai, né? Eles é que me ensinaram a dureza, a crueldade, como é que eles são tratados todos os dias, na esquina das suas ruas, chegando nas suas casas. Alunos que me disseram que se chegar depois das 11, o pai tem que descer para vir buscar. Eles não podem subir. E aí, você dizer para uma criança que menino negro não pode correr, menino negro não pula muro, menino negro não carrega guarda-chuva fechado. Isso é de uma crueldade. Eu sempre coloco isso na minha formação. Não me ensinaram como ensinar ao meu aluno a se defender daquele que o deveria defender. E esse momento é um momento de uma dor enorme quando os meus alunos me colocam relatos de apanhar na cara, de não poder levantar o rosto para olhar, de entrar no Carrefour e serem seguidos lá dentro pelos seguranças. O tempo inteiro, ter uma pele negra e ter um uniforme do Colégio do Estado é virar alvo. E isso é seríssimo nos nossos dias. É claro que o ensino religioso podia contribuir, denunciar. Nós precisávamos, nesse momento, fazer uma grande corrente onde todas as religiões gritassem contra os abusos da pessoa humana. Tudo aquilo que fizeres ao menor dos meus filhos é a mim que você vai fazer. Só que as pessoas não têm essa leitura. Ó. Desde que eu vá lá domingo e sexta, e sei lá qual é o dia, da reverência ao meu sagrado, eu olho para o outro e eu não reconheço o sagrado no outro. Então, entender todo dia. Eu eduquei 2 filhos numa escola de Brão. Educar filho numa escola de Brão é um negócio complicado. Porque eles tinham que entender que a gente atravessava a cidade e que o nosso lugar era do outro lado da cidade. Então, só tinha uma maneira de entender isso. Era leitura, era livro, referências, era a revista Raça, era Leci Brandão cantando Mulata Não É Profissão. Era um CD lindo, chamado Samba para Criança, que a gente cantava Batuque na Cozinha, Sinhá Não Quer. Então, tinha que saber quem é Sinhá. Eu acho que... Estão me ouvindo, gente? Sim, tá tudo ok. Estou ouvindo, vendo. Tinha que saber quem é Sinhá. Por que Sinhá não quer batuque na cozinha? Quem é Sinhá? E se tem Sinhá, tem alguém que é escrava. Se tem Sinhá, tem alguém que é escravo. E a Sinhá não quer batuque na cozinha. Nós vimos cantando Dona Ivone Lara, cadê o candeeiro de vovó? Vovó tinha perdido o candeeiro dela, que tinha vindo lá da África. Vovó perdeu o candeeiro dela. E nós cantávamos os 3 no carro, cadê o candeeiro de vovó? Então, educar uma criança preta, ou quase preta, é isso. É você mostrar para ela os seus valores. Meus filhos me ensinaram muito. Eu mostrava uma capa de revista com a Naomi Campbell e dizia para minha filha, você vai ser assim? Ela dizia, não, mãe, eu vou ser igual a você. E isso ia pautando. Comprar uma boneca negra, gente, vocês não estão entendendo o que era comprar uma boneca preta. A gente tem um bebê preto, que chama Netinho. E comprar uma boneca preta era um negócio assim, boneca preta. E eu queria muito que minha filha tivesse uma boneca preta, porque eu tive um bebê preto horroroso, que só as meninas pretas e muito pobres da minha idade tiveram. Ele se chama Para Pedro. Ele é feio, tadinho. Mas eu amava meu Para Pedro e eu queria ter um filho preto. E aí, graças a Deus, a vida me deu um filho preto. É um filho preto lindo, que não chama Pedro, chama Felipe. E aí,
Mas ser mãe de meninos pretos é ter um coração aqui, ó. É ter um coração que só sossega quando ele entra por dentro dessa porta. Por quê? Meninos pretos são alvos. São alvos. São Gonçalo é o município que mais se mata preto. E isso é de um desassossego. Essa palavra desassossego só conhece quem é mãe. Você vive no desassossego. Você não tem sossego. Quem é mãe sabe dessa palavra. Quem é mãe sabe o que é um desassossego. E nós convivemos isso, e os nossos alunos convivem com isso. E nós já passamos por tantas coisas que eu estava entendendo que em 2020 nós não tínhamos mais que lutar essas lutas. Não, nós temos que lutar as lutas, né? A música, a poesia diz, é preciso estar atento e forte. Como é que você fica atento? Como é que você fica ligado? Estudando, gente. Alunos estudando, conhecendo, se informando, dialogando, perguntando, acessando os seus professores. Hoje, eu tive uma notícia linda. Kevin, nosso aluno, passou para a arte na UF. E ele ligou para mim numa alegria. Ele sabe, ele falou, professora, porque eu sei da sua alegria. Você vivia dizendo para a gente que era preciso meter o pé na porta daquela senzala, deixar a porta aberta, e quem saísse tinha a missão de voltar e buscar mais um, mais dois, mais três. É por isso que esse momento, ele é sagrado. É esse simbólico que nós estamos pegando os nossos e trazendo para refletir quem nós somos. O Frei da Vida Educa Afro teve uma reunião com a Bolsa de Valores para trazê-los à razão e saber por que nas grandes empresas não se cumpria a lei. Olha, se não se cumpre a lei de estudar a história, você imagina se vai cumprir a lei de cota de negro. Não vai. Porque se a gente não estuda essa história, a gente não sabe das outras leis, a gente não cobra. Ele cobrou. E a Bolsa de Valores... É tempo, meu filho? Acabou? O meu filho está marcando o tempo aqui para me avisar. Mas pode ir, pode ir. E a Bolsa de Valores... Pode ir. Oi? Pode ir. Posso ir? Então você me avisa. Tá. A Bolsa de Valores, como todas as empresas, ela é obrigada. Ela é obrigada. E por que nós não nos chocamos quando você entra num lugar e aquele lugar não tem preto? Como assim você entra no hospital, você senta lá e não tem preto, nem paciente, nem funcionário? Como é que você entra num condomínio de luxo e não tem preto nem trabalhando? Nem trabalhando. A gente acha isso normal? Com os índices que nós temos? Aí, eu hoje dei de cara com a São Paulo Fashion Week, que firmou o compromisso de que nas suas passarelas terão 50% de negros ou afrodescendentes indígenas. É uma conquista importantíssima, porque as nossas meninas só vão entender, e os nossos meninos só vão entender que eles são bonitos quando eles conseguirem se ver naquelas pessoas. E como que existia um desfile de moda, de beleza, que não tinha negro, num país onde a maioria é preto ou quase preto. Mas nós crescemos achando isso normal. Como é que nós vamos fazer com a biografia dos negros? Com o livro de história que nos traz os negros? Quando é que nós vamos assumir o nosso vocabulário? Porque quando a gente diz que o criado não é mudo, é mesinha de cabeceira, nós precisamos levantar o nosso vocabulário e não admitir mais. As pessoas nos acusam de fazer mimimi. Não é olhar para a nossa trajetória e saber em que eu posso melhorar o caminho
que os brotos, aqueles que vêm depois de mim, vão passar. Eu tenho a obrigação, como professora de ensino religioso, como educadora, de fazer com que esse caminho ele tenha um horizonte maior. Nós não podemos nos acostumar com isso. Então, quando as pessoas dizem para a gente que lá nas empresas das bolsas de valores, as que aplicam na bolsa não tem negro, como assim, gente? Como não tem negro? E aí nós vamos lembrar onde é que nós estamos? Livre do açoite das senzalas e preso na miséria das favelas? Nós continuamos lá? Não, nós temos que sair. E essa luz, eu digo para os meus alunos, ela precisa acontecer a partir da leitura. Da nossa leitura de quem sou eu, o que eu quero, de onde eu vim, quem são meus ancestrais, qual é a minha música, qual é a minha dança, qual é o que é meu, qual é o meu candeeiro, porque vovó não estava com saudade só do candeeiro. Ela devia estar com saudade de muitas outras coisas. E entender isso é muito importante. Agora, passa pela formação dos professores. Talvez os professores não coloquem isso, porque eles também não têm essa informação. Também foi sonegado nos nossos cursos de formação de professor. E aí, eu acho que cada um tem que lutar. Se você quer ser um ser humano melhor, você precisa lutar. Você precisa estudar a questão das causas. Você precisa se interessar pela dor do outro, por aquilo que o outro está passando. Conhecer o outro, não é? Para poder reverenciar o outro. Aquele passo para além do respeito. Para que a gente não fique no lugar confortável das nossas mentes escravocadas, né? As nossas mentes, elas ainda pensam no serviço, né? Que tem que ter um negro para te servir. E essa cultura do negro que vai te servir, ela já acabou. Nós não vamos nos prestar mais a isso. Agora, isso passa pela educação, isso passa pelas nossas salas de aula, isso passa por momentos como esse que a gente está vivendo agora, que são importantíssimos para a nossa trajetória. E aí, o Samba da Mangueira me dizia isso, favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha. E esse momento é um momento de partilha. Aquilo que você não sabe sobre a vida, a cultura do outro, busque aprender. Tenha respeito pela cultura do outro. Tenha reverência pela cultura do outro. Não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão, uma vez que a gente está falando de tolerância no ensino religioso. Como é que a gente fala de tolerância com messias de arma na mão? Favela pega a visão. Né? A fé é nessa gente. A fé são nas pessoas. A fé é na semente que pode fazer um dia de amanhã muito melhor. Sabe? Com esclarecimento de que nós precisamos transformar essa sociedade. E transformar essa sociedade, ela passa pela educação. Então, entender que a gente tem uma Carolina Maria de Jesus, uma Conceição Evaristo, uma Diva Guimarães, uma Marielle, que a gente tem um Miguel para nos inspirar, para dizer que nunca mais nenhuma criança vai cair do nono andar, porque quer a mãe. Nós precisamos avançar, desenvolver, nós precisamos apostar na nossa super-humanidade. É isso. O que tecnologia nós temos. O que nós precisamos? Nós precisamos avançar na nossa humanidade. Nós precisamos ser humanos. E isso passa em olhar para cada um e olhar pelo respeito que a gente precisa ter com quem carrega essa pele preta. Gente, assim,
são tantas reflexões, Márcia, que você traz, e eu só tenho a agradecer, assim, por essa aula, né, do que é o ensino religioso, né, que é passar pelo humano, né, que infelizmente muitas religiões se distanciam. E, assim, pensar, né, nessas informações que você traz, pensar na questão do ensino religioso contribui sim para sermos pessoas melhores, pessoas que respeitam, independente da cor, independente da religião, é fabuloso, assim. É por isso que eu queria você aqui, assim, por essas reflexões que você traz, que tem que ser ouvida para além da sala da nossa escola. Essas reflexões têm que ser espalhadas o máximo possível, para que a gente inspire pessoas a fazerem um mundo melhor. E assim, eu só tenho a agradecer essa sua partilha dessas reflexões tão essenciais para a gente formar pessoas melhores. Para nós, como professores, estarem, né, a gente está se reconstruindo o tempo todo, e para os nossos alunos, assim. Eu agradeço as suas palavras. São palavras que tocam fundo, acho que em mim e em todas as pessoas que ouviram. Eu acho que não poderia ter uma pessoa mais pronta, mais completa para falar sobre o ensino religioso nesse momento, nessa Eu tenho live. um versinho para vocês. Pode mandar, Eu por sou uma mulher favor. de versinho, né? Dá tempo? Dá. Por enquanto aqui não está alertando nada, então dá. Pode Dá falar. tempo? Então, eu não era a menina escolhida para falar versinhos na escola. As meninas pretas não são escolhidas para falar versinhos nas escolas. Eu também não fui a menina que coroei Nossa Senhora, porque as meninas pretas não são anjos. Eu também não fui a menina que era ponta nas quadrilhas, porque as meninas pretas, mesmo que a sua mãe lhe faça uma caipira linda, ela não é a ponta da quadrilha, nem a rainha da festa junina, porque as meninas pretas são pobres e pobres não compram e nem vendem votos. E aí tem uma poesia chamada Coisa de Pele. Ela é de Jorge Aragão e ela diz assim: podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá para fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Reviste quem pode com a força dos nossos pagodes. E o samba nos faz prisioneiro pacato dos nossos tantãs. E um bando libera da cabeça do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias canções de amor. Arte popular no nosso chão. É o povo quem conduz o show e assina a direção. Arte popular no nosso chão. É o povo quem conduz o show e Tatiana Tereza assina a live. Eu quero uma professora dessa, gente. Eu quero uma professora de história dessas. Muito obrigada por me fazer visitar minha história, por encontrar com a minha menina, que está curada dessas coisas, e aí pode curar as outras meninas, né? Encontrar com a minha menina que não precisa mais afilar o nariz como ensinava a minha avó, não é? E muito obrigado por encontrar com os meus alunos, em sua maioria quase pretos. Nós temos um amor enorme um pelos outros. É uma graça, é um encantamento. O ensino religioso é um presente na minha vida.
A pedagogia é um presente na minha vida, a psicopedagogia é um presente na minha vida, mas eu sou mesmo aquela professorinha lá de primeira a quarta, que o que ela gosta mesmo é de ter um aluno aqui, ó, do lado esquerdo do peito, bem pertinho. Muito obrigada Márcia, por esse carinho. assim, eu que agradeço imensamente. Assim, durante as suas falas eu vou me arrepiando da cabeça aos pés, né? O tempo todo, assim. E é lindo ouvir você falar, trazer reflexões atuais e tão dolorosas, mas como você disse, assim, da forma como, de certa forma, a gente se cura, né? Ajudar os alunos a curarem as suas feridas também, a encararem esse mundo que não é fácil, viver num mundo onde o racismo é cotidiano, onde a discriminação é cotidiana, a gente saber se blindar, sublimar e se tornar sublimar e seguir em frente, né? Colocar Sim, sim. um objetivo e seguir em frente, assim. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que essa questão das lives é muito mais egoisticamente falando, que eu acho que é um afago para mim, né, enquanto pessoa, que a gente vê tanta notícia ruim e ouvir pessoas como você trazendo reflexões inspiradoras, né, de que tá difícil, tá complicado, mas vamos persistir, vamos mudar isso. Eu acho isso fabuloso. Eu acho que a gente está num momento muito delicado, e eu fico pensando o que vai ser dessa geração. Você ficar um ano sem aula, um ano fora da escola, e a minha intenção dessa live é conseguir ouvir pessoas assim como você, que inspirem, né, que a gente consiga sensibilizar os alunos que é importante o estudo, é importante persistir, e que isso vai passar e a gente vai ficar. E vamos ser pessoas ainda melhores, assim como a professora Márcia é uma pessoa fabulosa. Assim, muito obrigada, te agradeço do fundo do coração mesmo. A sua disponibilidade, a sua prontidão, as suas palavras. É uma professora que está sempre aberta a conversar. E, assim, muito obrigada mesmo. Acho que é um alento poder te ouvir nesse momento. Momento que a gente, né, não se vê há muito tempo, os alunos estão distantes da gente, a gente está distante, né, uns dos outros. E eu acho que é um afago no coração, assim. Eu fico muito feliz. Essas lives são a concretização de um sonho que eu tinha há muito tempo, que eu queria fazer nas nossas escolas, na minha outra escola. E a gente sabe das dificuldades de agendas, uma série de coisas. Mas, assim, eu estou muito feliz. Eu acho que a gente começou em altíssimo nível, em grande estilo, porque é muito No dia da bom favela. no dia da favela e ouvir No dia da pessoas. favela, né? Meu Deus, lindo. E ouvir Me pessoas lembro como porque, você. né, as pessoas, quando querem xingar preto, falam que ai, negrinha do morro. Conto a novidade, é isso que eu sou. Né? Então, no dia da favela, é lindo isso aqui. Muito obrigada, Tatiane, Eu viu? que Muito agradeço. obrigada. Só falar aqui das pessoas que estão aqui assistindo a gente, várias mensagens, te Menina, que elogiando, coisa mais linda. Eu estou Márcia. acreditando nisso tudo que elas estão dizendo. Tem que Eu estou acreditar, porque é mega verdade. É acreditando. verdade, é verdade, tem que Encontrar acreditar. meus alunos aqui, coisas mais lindas. Eles sabem que eles são amores da minha vida. Estou com Todo, muita, muita saudade dos alunos, muita saudade dos professores, dos meus companheiros de trabalho, muita saudade daquele espaço, daquele lugar que nos acolhe, que nos recebe, uma saudade das meninas da cozinha, estou com uma saudade de ir, estou com saudade de tudo, estou com saudade daquele barulho, né? Estou com saudade de todo mundo, daquela escola linda. Olha lá, a gente está muito avó, né? Que está cheio de aluna tendo filho. Eu falei, que isso, gente? E aí elas me mostram, eu falei assim, gente, eu tô tão avó, tão uma coisa. Com muita saudade de vocês. Lindas essas mensagens. e, e, Essa minha inauguração aqui nessa mídia. assim, Essa minha inauguração aqui. Eu tenho produtores aqui, eu queria te dizer que eu tenho produtor, tem tá? um Ele fica me auxílio dizendo, para de luxuoso. falar, deixa eu falar. Não, assim, as lives é isso mesmo. Eu estou aqui para ouvir, para aprender, para me inspirar.
E, assim, é muito... Eu acho que é interessante também a gente usar essas tecnologias ao nosso favor, né? Eu acho que também a intenção dessas lives é fazer com que a gente que trabalha com conhecimento, né, não querendo colocar a gente em um outro patamar, eu acho que é importante a gente, né, espalhar o conhecimento de uma forma boa, de uma forma saudável, de uma forma tranquila, de uma forma assim, e levar informação. Em tempos de fake news, eu acho que quando a gente pode levar informações pertinentes, que inspirem principalmente reflexões maiores, eu acho isso fabuloso. Eu acho isso maravilhoso. Eu estou assim, muito feliz, estou ansiosa para ouvir as pessoas também, como eu estava ansiosa por te ouvir. E eu acho que você falou tudo que é preciso falar. Assim, eu, eu, eu me lembro que numa das nossas reuniões pedagógicas, quando você falou dessas questões, né, que você estava angustiada, assim, não, eu preciso ouvir a Márcia falar, assim, e tem que ser agora, né? Vamos externalizar isso, até para a gente tentar, né, novos caminhos juntos. E é uma realização no sonho mesmo, assim, ter você aqui, ter essas lives, ter os alunos, e todo mundo falando aqui que você é maravilhosa, que você estão com saudade, que você fez diferença na vida Muita deles. saudade dessa gente. Olha que gente linda, gente. Muita saudade deles. E é Muita isso. saudade. E eu acho que é isso, assim. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu espero que a gente possa ter outros momentos como esse, Vamos, não só vamos, vamos lá. virtualmente, né, não só virtualmente, mas também, né, nas nossas escolas. Eu acho que são assuntos que não podem ser silenciados, né, como muitas coisas já foram na nossa trajetória de história né, dos negros. E eu acho que a gente tem que sempre estar pensando não só no mês de novembro, né, não só no 20 de novembro, a gente incentivar esses diálogos. E a minha proposta aqui, acho que foi mais do que cumprida, é ver mulheres negras empoderadas como você e falando e se posicionando para que as meninas negras e não negras, e os meninos também, entendam como natural que o nosso lugar enquanto negro é em todos os lugares. Se somos maioria nesse país, devemos ser maioria em todas as esferas, né? E compartilhar de todas as esferas, como todos os cidadãos negros e não negros têm direito nesse país. Assim. Então, muito, 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 muito obrigada, Márcia. A sua fala foi emocionante, me arrepiei, ainda estou arrepiada aqui. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu confesso que estava preocupada, gente, será que as pessoas vão aceitar isso? Que é um desafio, essa coisa tecnológica. E você foi uma pessoa que falou assim, não, eu quero, vamos lá, vamos fazer. E essa disponibilidade eu sei que não é só comigo, é com todos que conversam com você. E assim, eu fico muito, muito feliz e agradeço de coração. Muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. Foi uma noite muito especial. Gratidão, viu? Muita gratidão. Te agradeci hoje aos seus ancestrais, aqueles que nos permitiram estar aqui. Agradeço a sua mãe, que eu tenho um carinho imenso por ela. Ela E está assistindo agradecer aqui. a cada uma dessas pessoas lindas que estão aqui, né? Gente, que gente linda, que saudade dos meus alunos, que delícia dos meus colegas. Muito obrigado, viu? É gratidão, é muita gratidão. Muito obrigada pela oportunidade, pela fala, pelo espaço. Muito Eu, obrigada. eu que agradeço. Para as pessoas que assistiram, agradeço também. Agradeço pela confiança, né, das pessoas, né, nesse projeto e que venham mais falas inspiradoras como essa. Só para lembrar as pessoas que estão assistindo que hoje é uma grande estreia, em grande estilo, mas teremos até o dia 19 falas importantes, pessoas como a professora Márcia, que tem coisas sensatas, atuais, para que a gente converse. Eu espero que todos estejam aqui novamente.
E, assim, é uma realização de um sonho, assim, acho que é uma coisa que eu posso, assim, ser concluída, assim, palestra da professora Márcia. Então é isso, vamos encerrar. Lindo, lindo. Adorei, Vamos. adorei de coração. Espero que podemos ter mais oportunidades como essa e agradeço a todos que estiveram aqui. Professora Márcia, nossa, gratidão do fundo do meu coração mesmo. Muito obrigada, 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 obrigada. Beijos, beijos, beijos. Gente, amanhã temos, Beijo, gente. só para lembrar, amanhã 20 horas aqui novamente com o professor Alexandre Palma, que vai falar sobre o tema Artistas Negros Importam. Então, assim, também estou ansiosa para ouvir, para aprender. Espero todos aqui. Muito obrigada mesmo. Beijo a todos, boa noite. Nos vemos. Beijos. Vou encerrar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.